Eu nunca vi o elevador parar nesse andar. Mas agora ele para toda a noite. Eu sou porteiro noturno de um prédio residencial comum. Nada de luxo. Nada antigo. Um prédio desses que você passa na rua e nem repara. Trabalho das 10 da noite às 6 da manhã. Sempre foi o turno mais calmo. Depois da meia-noite, o prédio praticamente dorme. Quem chega tarde não conversa. Entra, acena com a cabeça, aperta o botão do elevador e some. Era tudo tão repetitivo que eu sabia a rotina pelo som, o barulho do portão, o eco dos passos no hall, o clique do botão do elevador e o tempo exato que ele levava para subir. Esse prédio tem 12 andares, do primeiro ao 12º, sem garagem subterrânea habitável, sem cobertura técnica, sem andar escondido. Não existe 13º andar. Nunca existiu. Eu sei disso porque, além de porteiro, eu era quem chamava manutenção, quem acompanhava a vistoria, quem explicava tudo para morador novo. Eu conhecia cada ruído daquele elevador. Quando estava vazio, quando tinha alguém, quando estava pesado. E foi exatamente por isso que, naquela noite, quando ouvi o elevador subir sem ninguém ter entrado, meu corpo reagiu antes da minha cabeça, porque o som estava errado, como se ele estivesse indo para um lugar que não fazia parte do prédio. Na primeira noite, eu realmente achei que fosse erro meu. Eu estava sentado na portaria, olhando o monitor das câmeras, quando ouvi o elevador social descer vazio. O som me chamou a atenção porque ninguém tinha entrado. As portas se fecharam sozinhas. O painel apagou os números. E então ele parou. Não foi um tranco. Foi suave. O visor acendeu. 13. Fiquei olhando, esperando ouvir o clique da porta abrindo. Não abriu. Nenhum alarme. Nenhum aviso. Só aquele número, aceso, parado no tempo. Depois de alguns segundos, o 13 piscou. Apagou. O elevador voltou a descer. Chegou ao térreo vazio. Eu ri, baixo. Aquele riso automático de quem tenta normalizar. Cansaço. Turno noturno faz isso com a cabeça. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez, eu vi tudo. O elevador subiu sozinho. Nenhuma chamada registrada. Passei meu crachá no sistema para confirmar. Nada. Ele subiu direto, sem parar em nenhum andar. E parou. 13. Ficou lá mais tempo do que na noite anterior. Quando desceu, as portas abriram lentamente. Vazio. Mas algo estava errado. Por dentro, o aço inox das portas estava manchado. Não eram riscos. Não eram marcas de uso. Eram impressões de dedos. Muitas. Algumas abertas. Outras tortas. Espalhadas em alturas diferentes. Como se alguém tivesse sido empurrado contra a porta e tentado forçar a saída. Passei a mão por cima. A textura não era lisa. Era como se o metal tivesse sido pressionado de dentro para fora. Peguei pano. Produto. Álcool. Nada saiu. As marcas ficaram ali, fixas, como parte do elevador. E pela primeira vez, em todas aquelas noites tranquilas, eu tive uma certeza incômoda. Aquilo não tinha sido erro de sistema. E se aquilo fosse só o começo, a partir dali, deixou de ser um acontecimento isolado. Virou rotina. Todas as madrugadas, sem exceção, entre 3h10 e 3h20, o elevador social subia sozinho. Eu já não precisava olhar o relógio. Meu corpo antecipava. O som dos cabos esticando. O motor forçando além do normal. E depois, o silêncio. Sempre o mesmo tempo. Sempre o mesmo destino. 13. Comecei a perceber coisas que antes eu ignorava. O painel não apagava mais rápido. Ele hesitava.
Como se tivesse dificuldade de aceitar que aquele número não existia. Quando o elevador voltava, o ar lá dentro estava diferente. Quente, pesado, com um cheiro fraco de metal aquecido. E algo que lembrava respiração presa. As marcas de dedos aumentaram. Não todas de uma vez. Uma ou duas por noite. Algumas altas demais para serem de uma criança. Outras baixas demais para um adulto em pé. Como se alguém tivesse mudado de posição. Enquanto empurrava. Numa dessas noites, quando o elevador desceu, eu ouvi. Não foi um barulho alto, nem um grito. Era respiração. Baixa, irregular, como alguém tentando não fazer som. Num espaço pequeno demais. Eu não entrei. Fiquei olhando as portas abertas, esperando que aquilo parasse. Não parou. Poucos dias depois, o interfone tocou. Tela preta. Nenhuma câmera ativa. Atendi achando que fosse algum morador. Do outro lado, uma voz disse: "Esse andar não é o meu." Não parecia ameaçadora. Parecia confusa. Como alguém que entrou no lugar errado. E só percebeu tarde demais. Depois disso, o comportamento mudou. O elevador não parava mais só no 13. Ele começou a descer até o térreo. Sem chamada. Parava na minha frente. As portas se abriam devagar. Sempre vazio. Mas o espelho interno vinha embaçado. Mesmo sem ninguém dentro. Na última vez, antes das portas fecharem, vi uma frase desenhada com o dedo. Desci errado. E naquele momento, com o elevador parado diante de mim, quente, respirando, marcado por dentro, eu entendi algo que me gelou mais do que medo. Aquilo. Estava tentando aprender. Depois da frase no espelho, eu não consegui mais fingir que era só um defeito. Esperei o prédio ficar completamente silencioso. Sem passos. Sem portas. Sem elevador. Fui até a sala de arquivos. Ali ficavam gravações antigas. Guardadas mais por obrigação do que por uso. Câmeras que ninguém acessava fazia anos. Procurei pela data de inauguração do prédio. Depois, pelos primeiros registros de manutenção. Foi aí que encontrei um arquivo marcado apenas como incidente, 12 anos atrás. O vídeo mostrava o hall cheio de fumaça. Moradores correndo. Alarme tocando. Um incêndio em um dos andares intermediários. No canto da imagem, um homem entrava no elevador social. Ele parecia desorientado. O rosto coberto de fuligem. O botão que ele apertou não aparecia na câmera. As portas se fecharam. O painel acendeu. Subiu direto. Passou do 10. Do 11. Do 12. E então piscou. 13. O elevador nunca mais desceu. O relatório técnico aparecia logo depois, em texto seco. Falha total do sistema durante evacuação. O elevador travou entre andares. O corpo não foi encontrado. Presumimos aprisionamento prolongado. Não dizia quanto tempo. Não dizia onde. Só uma observação final, quase esquecida. O painel continuou ativo por horas, indicando um andar inexistente. Eu pedi demissão poucos dias depois. Não expliquei o motivo. Nem adiantaria. Hoje trabalho de dia. Mudei de bairro. De prédio. De rotina. Mas algumas coisas não ficam para trás. Todas as noites. Às 3h17. O elevador do prédio onde eu moro agora emite um som estranho. Não sobe. Não desce. Só desperta. O painel pisca. 13. Sempre por alguns segundos a mais do que deveria. Quando isso acontece, eu não me viro. Porque no reflexo da porta metálica, eu sempre vejo alguém atrás de mim. Parado. Muito perto. Como se estivesse esperando eu apertar o botão errado. E eu sei que, quando isso acontecer,
Ele finalmente vai descer no andar certo. Desde então, eu evito elevadores. Mas se essa história te deixou inquieto, se agora você vai pensar 2 vezes antes de apertar um botão, deixa o like. Isso me ajuda a continuar contando o que não deveria ser contado. E se inscreve no canal, porque algumas histórias não terminam aqui, e outras já estão subindo.